Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos terminando hoje esse assunto aqui, olha só. Liberando o fruir do avivamento. Estamos dando término a esse trabalho. Queria agradecer aqueles que colaboraram comigo, aqueles que me deram a sua atenção, aqueles que sempre estavam aqui ouvindo a mensagem. Infelizmente, não são todos ou não são a maioria, né? Tivemos poucas visualizações sobre esse assunto, mas sem problema nenhum. A gente vai, de alguma forma, voltar novamente a falar sobre esse assunto nas igrejas, onde formos. A gente vai procurar pregar e continuar pregando sobre esse assunto. Vamos continuar sendo um vaso na mão do Senhor para nós alertarmos o povo para buscar avivamento. Vamos lá? Hoje estamos terminando mais uma tarefa e queremos hoje, deixar o tema, O tema é negatividade e dúvida perpétua, parte 5. Estamos hoje terminando essa passagem, esse tema, e vamos ler as passagens bíblicas. Atente aí para as passagens bíblicas. Primeiramente, vamos ler aqui em Números, capítulo 13, versículo 27 ao 33. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra de onde mana leite e mel, e esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora, tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo porque é muito forte, que é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra e a que habiam espiado e dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Agora, capítulo 32, versículo 7, 32, 7. Abra aí. Diz assim: Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Agora vamos para Mateus. Livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 29, que diz assim: Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Agora, ainda em Mateus, capítulo 13, versículo 58, que diz assim: E não lhes fez ali muitos sinais, por causa da incredulidade deles. Agora, vamos para Hebreus. Livro dos Hebreus, capítulo 3, versículo 12 até o 19. Diz assim: Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau, descrente, e que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Como se diz: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. E quem foram que ouviram mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, contra quem Deus se dignou durante 40 anos? E não foi
contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então tá aí as passagens, né? Estamos lendo pela última vez hoje as passagens. E o tema de hoje é líderes mais responsáveis. Eu quero ler uma passagem bíblica aqui, que é também muito importante para você. Eu queria que você atentasse para ela. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Faz parte desse tópico aqui. Líderes ainda mais responsáveis. Meus irmãos, diz assim, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Vamos tomar cuidado, mestres. Vamos cuidar. Esse dia eu estava conversando com um novo convertido, um amigo nosso, de muitos anos, se converteu ao Evangelho, e ele estava me conversando sobre a questão que estava lendo na Bíblia, e eu passei para ele, informei para ele, aconselhando ele a ler a Bíblia, porque muitas pessoas falam que eu não leio a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo nada. Não é para entender, a Bíblia não é para entender, a Bíblia é para praticar. Esse é o problema do povo hoje. Querem ler a Bíblia para ser pregadores de imediato. Não, leia a Bíblia para entender, ela tem que atingir a sua alma. Mas as pessoas querem ler a Bíblia para poder apenas colocar ela somente no intelecto. Aí você vê aí uma turma de gente que conhece Bíblia, mas não tem vida com Cristo. Vamos tomar esse cuidado. Está aí? E veio aí o texto. Cuidado para que vocês não sejam mestres, porque esses serão julgados, porque quanto mais conhecermos os princípios bíblicos, mais teremos que prestar conta, porque pecou, errou, conhecendo. É um problema sério. Vamos lá. Hoje estamos terminando o último tópico hoje, desse tema. Infelizmente, exemplos de ataques de igrejas e líderes estão crescendo. À luz dos padrões perturbadores de hoje, uma coisa é certa. Antes de que algumas igrejas possam experimentar o verdadeiro avivamento ou bênção, elas devem buscar o perdão dos pastores, membros da staff ou de irmãos a quem maltrataram. Muitas igrejas têm que pedir perdão a antigos pastores, membros da staff e líderes leigos. Entretanto, deixe-me ser bem claro que em outros casos, pastores, staff e comissões devem pedir perdão às igrejas ou indivíduos que eles prejudicaram. Problemas de unidade de igrejas não são sempre culpa dos leigos. De fato, muitos pastores e membros do staff devem orar pelas maneiras como eles pioraram os problemas da congregação, falhando em buscar a completa direção de Deus e um método e oportunidades certas nas decisões da igreja. Então, temos aqui dois casos. Primeiramente, tem muitos membros que precisam pedir perdão aos seus pastores, até pastores antigos. Muito um tempo atrás aqui, uma irmã que era da nossa igreja veio pedir perdão. E ela falou uma coisa muito legal: seu pastor, eu não posso prosseguir minha vida sem que eu peça perdão a ti e que você me diga que me perdoou. Então, ela entendeu que para que ela pudesse viver o avivamento, que ela pudesse progredir na igreja, era necessário isso. Enfim, ela entendeu isso. Alguns não entendem, alguns acham que isso é besteira, que não precisa disso. E pastores também precisam pedir perdão também os seus antigos membros da igreja, ou pedir perdão os atuais membros da igreja, os membros da staff, ou aqueles que o staff na verdade são colaboradores que sempre estão em auxílio ao pastor da igreja. Também os líderes leigos também precisam pedir perdão e também e pedindo perdão também a eles. Enfim, tem que haver essa conjunção aí, esses pedidos entre um e o outro.
É muito importante isso. Vamos continuar? Quando o caso é liderar igrejas, discernir o método e o tempo de Deus é quase tão importante quanto o que Deus quer que façamos. Em muitos casos, nós, líderes, precisamos nos desculpar publicamente pela liderança descuidada ou por atitudes imaturas para com irmãos. Vamos lá. Não vai diminuir o seu ministério, não vai tirar sua autoridade, ao contrário, aumenta mais a autoridade ainda. Um bom líder, um líder maduro, ele vai ter consciência que ele tem que pedir perdão pela sua má direção, pela sua direção descuidada, como sobre as suas imaturidades que a qual cometeu contra os irmãos. É preciso que a gente faça isso, que a gente peça perdão a Deus, peça perdão aos nossos irmãos, quer dizer, para a gente poder prosseguir, tá ok? E avivamento é assim, avivamento começa como quebrantamento, né? Começa com quebrantamento. Se não houver quebrantamento, não tem amadurecimento. Até rimou, né? Vamos lá. Às vezes nós rapidamente culpamos os irmãos por não submeterem, quando na verdade é o tempo e o método da nossa liderança de que estão errados. Graças a Deus, quando nós nos humilhamos e pedimos perdão, uma cura maravilhosa vem sobre nós e nossas igrejas. É alívio, o coração fica mais leve, né? Porque a pior doença é aquela que está no interior. Porque a física, você pode ir no médico e resolver o teu problema, mas no interior, só Deus pode resolver. Por isso que temos que ter essa consciência. Mas até que sejamos honestos e admitamos nossos erros, cura e avivamento virtualmente nunca virão. Então, se você quer que avivamento, quer ser uma pessoa vivada, quer pessoa que viva avivamento, quer que a sua igreja frua, que Deus frua ali do avivamento na sua igreja, então ensine a sua igreja a perdoar. Então, confissão humilde, honesta, arrependimento deve começar primeiro com a gente. Não espere pelas outras pessoas, não espere, não. Confesse primeiramente. Antes de nós terminarmos aqui, eu tenho uma nota para vocês, vou até colocar o notebook aqui mais próximo de mim, né, que a vista não está aquelas maravilhas. É uma nota importante que tem tudo a ver do que nós pregamos durante esses 142 mensagens sobre o fluido do avivamento. Né? Se você caso queira, entra no nosso canal lá, Ministério Opa, playlist de julho, quando começamos a pregar no dia 9 de julho sobre esse tema. Vamos lá? O título é o seguinte: o diabo foi no culto. Vamos lá. Domingo desses, o diabo foi no culto. Ele tinha ouvido falar que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E preocupado, decidiu ver como era essa tal igreja e que poder ela tinha. Chegou cedo, primeiro que todos, e sentou-se nas primeiras cadeiras, a fim de poder observar tudo. Alguns minutos depois, os irmãos começaram a chegar, uns com a cara de desânimo, com roupa inadequada para ir a uma igreja, outros muito sérios, vários chegaram atrasados, arrastando seus filhos como se fossem sacos de batata. O pastor começou o culto em meio a um murmurinho de vozes e muitos ainda olhando para os lados, conferindo seus telefones celulares. O diabo concentrou sua atenção nos irmãos. Ele queria descobrir quem ali era poderoso para ameaçar o inferno. No momento dos louvores, ele até ficou assustado. Afinal, parecia estar realmente adorando a Deus, mas depois, na hora da pregação da palavra, alguns foram para a rua, outros pegaram celulares, outros nem demonstravam nenhuma empolgação. O diabo manteve seus olhos fixos em cada um. Com cuidado examinava aqueles crentes. Satanás é um guerreiro milenar e conhece muito bem o ser humano. Dizem que ele não pode ouvir os pensamentos, mas é bastante astuto e capaz
de compreender as intenções do homem, apenas olhando as expressões do seu rosto. Começou pelo senhor gordo, na primeira fila. Percebeu que ele olhava fixo para a camisa do pastor. O diabo quase pôde ouvir seu pensamento. Nossa, o pastor de novo com essa mesma camisa? Ao seu lado, uma senhora e cobria discretamente o ouvido direto enquanto franzia a testa. Esse microfone está muito alto. A jovem bonita, sentada 2 fileiras atrás, estava vidrada no rapaz que tocava teclado. Seu olhar revelava as suas segundas intenções, tanto que ela nem percebeu o rapaz, o seu olhar olhando profundamente para o seu decote, que estava um pouco exagerado mesmo. Havia algumas senhoras mais compenetradas na palavra, enquanto outras pareciam estar pensando no capítulo da novela. Alguns olhavam para o relógio com frequência, parecia preocupado se daria tempo de chegar em casa e ver os gols da rodada. E as crianças falavam e riam alto. Somente uns 2 ou 3 se comportavam realmente como crentes. Preciso me preocupar com esses? Pensou o diabo. Pouco mais de 1 hora se passou e o pastor pediu para que todos se colocassem de pé. Levantaram-se desanimados, as irmãs puxando a saia para baixo, a blusa para cima, os homens encolhendo a barriga e colocando a camisa de volta para dentro da calça. E alguns jovens arrumando o cabelo e alguns nem se levantaram. O diabo, aproveitando o movimento, se levantou para ir embora. Saiu tranquilo, pensando que certamente esta igreja não poderia oferecer nenhum risco para ele. Antes de sair, ainda pôde ouvir o pastor dizendo: se você gostou, volte na semana que vem. Mas ele não iria voltar. Afinal, estava satisfeito com aquela igreja. E ficou conversando de quem nem precisava voltar e ali para atrapalhar. É hora de acordar, igreja. Não brinque de ser crente, pois o diabo não brinca de ser diabo. E aí temos Mateus 28, 16, 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aí, essa mensagem, essa nota para você. Lamento ver tantas igrejas passando por dificuldades, não crescendo, e às vezes o número cresce, mas a espiritualidade não. E o diabo tem aproveitado muito com essas situações todas. Eu estou terminando hoje mais um assunto. Quero agradecer àqueles que me apoiaram. Infelizmente, não tive o apoio que nós queríamos, mas também tudo tem o seu tempo, tem a sua razão, tem o seu propósito com Deus. Não vou reclamar sobre isso, porque quem ganhou nisso tudo fui eu, né? Eu preguei aqui essas mensagens sobre liberando o fruto do avivamento e, graças a Deus, aprendi muita coisa aqui dentro, né? Pensa que não? A gente prega, mas estamos ligados, atentos naquilo que Deus tem falado também conosco. Deus te abençoe. E eu não sei como é que vamos fazer a partir de agora. Vamos dar um tempo aí de mensagem profética. E porque nós temos outros projetos para fazer e temos que nos preparar para esses projetos. Enfim, peço que você continue orando por nós. Você que está ouvindo essa mensagem, ore pelo meu favor, para que Deus venha me ajudar aí a empreender outros projetos, para que o reino de Deus venha fluir, venha crescer, ok? Além de projetos como vídeos, temos projetos missionários e assim estamos orando fervorosamente, intensamente, para que Deus venha cumprir a sua palavra sobre a minha vida e sobre a minha família. Deus te abençoe. Até a próxima. Estaremos aí trazendo mensagem para vocês. Fica aí a lembrança, se você quiser rever as mensagens,
né? Você entra no nosso canal de 2020, né? Tem lá 2020, né? Tem o 2021, a playlist todas estão lá, é só você entrar lá e ter certeza que Deus tem muitas coisas para nos ensinar. Temos cursos, temos mensagens proféticas, temos muitas coisas boas lá e ter certeza que tem coisas boas. Nós estamos aí, os projetos que de repente a gente ainda vai entrar nesse canal para poder apresentar eles, ok? Deus te abençoe. Até a próxima. Deus te abençoe e obrigado por aqueles que nos abençoam. E que você que não apoiou e está ouvindo hoje, também te agradeço pela tua vida, porque de alguma forma Deus trabalhou nas nossas vidas. Deus te abençoe.